Sandra e Michele vai falar com a gente. E o tema hoje é o carisma do MCC. Boa noite então a todos. Rapaz, está falando com a Michele, está parecendo que está lá na casa de cursista antes do voo. Eu vou estar ele mais dentro. Vamos pedir a Deus então que Ele derrame sobre nós as suas graças nesse momento. Pode ficar sentado mesmo, vamos rezar o Santo Anjo, para a gente ficar calmo para conseguir passar a mensagem para vocês. Santo Anjo, Senhor, Deus de todos, guarda-nos, se a ti confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Bom, quando eu recebi o convite, eu fiquei feliz, porque já fazia um tempo que eu não vinha aqui. E depois eu fiquei pensando, rapaz, que enrascada, né? Porque falar para pessoas que já estão na caminhada, a gente tem que pensar muito. Eu lembro do Padre Eli contando que para falar aqui no cursinho, a pessoa tem que estar afiada, tem que estar sabendo. Eu, com a nesse tempo de caminhada, a gente vai tentar passar para vocês sobre isso, sobre o carisma e sobre a essência e a finalidade do movimento de cursinho. A igreja, ela reconheceu formalmente ao movimento um carisma próprio, original e genuíno, que o caracteriza, identifica e distingue dos outros movimentos, associações e comunidades na igreja. Do aprofundar no estudo do carisma do movimento de cursistas de cristandade, a igreja espera uma renovação do movimento para uma maior fidelidade à sua inspiração original, para uma maior fidelidade à missão que lhe foi dada pelo Espírito Santo ao suscitar este movimento na igreja e para poder conduzi-lo em constante sintonia eclesial, para que assim se manifeste uma força na comunhão. O Papa João Paulo II, na terceira Treia Mundial em Roma, dia 29 de junho de 2000, ele pediu a renovação do movimento de cursistas de cristandade, para dar resposta aos desafios da nova evangelização no novo milênio. Ele disse: apoiando-se nas suas ricas experiências espirituais, que são um tesouro, aceitem os desafios que o nosso tempo coloca à evangelização e, sem medo, deem-lhes resposta. Bom, a gente sabe que realmente a gente tem grandes experiências no cursinho. E o Papa João Paulo II vem dar esse alerta para nós, que a gente realmente seja um braço estendido da nossa igreja. O carisma. Na origem dos movimentos está sempre uma graça especial, concedida por Deus à igreja de um modo direto ou indireto. O carisma é uma palavra que vem do grego carisma, que é uma que deriva da palavra caris, que quer dizer graça. Os carismas, eles são os dons de Deus, distribuídos pelo Espírito Santo a uma ou a várias pessoas, não para benefício próprio, mas sim para o benefício de todos e para edificar o reino de Deus. Ou seja, são os dons de Deus que nos capacitam para o bem de todos, ou ainda são os dons de Deus para o bem da igreja. Há um discernimento desses carismas. É sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa referência e submissão dos pastores da igreja. Os pastores da igreja têm o carisma de discernir os carismas, têm a responsabilidade de apreciar a sua genuína natureza e a sua devida aplicação, não para sufocar, mas sim para enquadrar devidamente. Esse processo de discernimento do carisma no movimento de cursistas de cristandade, ele foi iniciado por Dom Juan Evas. Ele é o bispo da igreja, ele era o bispo da igreja de Palma de Mallorca. Eles e alguns seguidores, que são os bispos diocesanos, que aceitam o movimento, esses podem ter certeza que na sua diocese a coisa vai caminhar bem. A gente sabe aqui em Anápolis que o bispo aceita, né, graças a Deus.
e que a gente corresponde ao que é pedido para nós. Então, qual é o carisma do movimento de cursilho de cristandade? O carisma do movimento de cursilho de cristandade é o dom que o Espírito Santo derrama em nossa igreja, que cria uma mentalidade e um movimento laical diocesano, que mediante o mérito próprio e através da amizade, busca a conversão através do triplo encontro pessoal, que é aquele encontro que a gente faz no curso de 3 dias, que é com nós mesmos, com Cristo e depois com os irmãos. E além disso, ele possibilita a vivência e a convivência do fundamental cristão, ajudando a descobrir e a viver e a realizar a vocação pessoal, no respeito pela mesma, e proporciona uma criação de núcleos de cristãos que vão fermentar de evangelhos ambientes. O carisma dos cursilhos, ele surgiu com força e para dar vida. O Espírito Santo lançou sobre o mundo uma onda de esperança. Então, mediante a esse carisma, isso que nós falamos, a gente consegue ter a definição do movimento de cursilho de cristandade. Isso está citado como ideias fundamentais. No capítulo 2, dá para ver bastante coisa sobre o que a gente está falando, tá? Então, a sua definição. Isso daqui, no início, quando eu estava preparando, eu fiquei assim pensando, o que eu faço? Porque é uma coisa que a gente tem que ter, como lá uma oração do Santo Anjo, oração do Pai Nosso, Ave Maria, a gente tem que ter isso aqui, para a gente sempre estar lembrando o que é um movimento. Às vezes uma pessoa pergunta para nós, o que é o cursilho? Qual que é a finalidade e tal? Então, no Ideias Fundamentais, no capítulo 2, logo no início vai falar sobre isso, e seria bom se a gente depois se interessasse e copiasse, e está sempre lembrando. Bom, a sua definição, que são um movimento de igreja que, mediante um método próprio, possibilita a vivência do fundamental cristão, em ordem a criar núcleos de cristãos que se propõem a fermentar de evangelhos ambientes, ajudando a descobrir e a realizar a vocação pessoal, respeitando a mesma. São palavras que a gente, é isso aqui, não tem que tirar e pôr, a gente pode fazer isso funcionar. Então, o que somos? Somos um movimento de igreja, temos um método próprio, que permite a vivência e a convivência do fundamental cristão, que ajuda a descobrir, a viver e a realizar a vocação pessoal no respeito pela mesma, que torna possível a criação de núcleos de cristãos, que vão fermentando de evangelhos ambientes. A gente vai passar um pouquinho sobre isso a seguir. Então, a essência do movimento de cursilhos, nessa definição ou descrição, referida nos 10 fundamentais, fica claramente assinalado o que é a sua essência. Sendo assim, o movimento ele é vivo e dinâmico, está sujeito a mudanças e aperfeiçoamentos, está em inovação permanente. O movimento de cursilho de cristandade ele foi evoluindo ao longo da sua existência, adaptando-se às situações da igreja e do mundo. Porém, o movimento de cursilho de cristandade, como tem vida própria, ele possui um núcleo interno que faz com que ele seja e continue a ser aquilo que é, através de todas as mudanças. E essa é a sua essência. Pode acontecer várias coisas, mas existe uma essência, isso não muda. Por essência, entende-se: o que é permanente é invariável, o que é necessário é indispensável. Podem mudar as circunstâncias, mas a identidade do núcleo interno, a essência mantém-se, ela é imutável. Nas palavras do Romano Gardini, cristianismo não é, em última análise, nenhuma doutrina de verdade, da verdade, nenhuma interpretação da vida. Também é isso, mas nada disso constitui a sua essência nuclear. A sua essência é constituída por Jesus de Nazaré. Vemos assim que a essência da igreja é Jesus Cristo. E como o movimento de cursilho de cristandade é um movimento de igreja, então a sua essência também é Jesus Cristo.